Tem uma coisa que faz parte da rotina de toda mãe, é a fralda. E quando ela não é boa, o bebê sente na pele e na roupinha também. Por aqui eu testei várias marcas, mas hoje eu vou compartilhar com vocês 3 delas que eu realmente usei por mais tempo e fiz um comparativo e te falar qual que valeu mais a pena por aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Andressa, mamãe do Mateu e do Rafael, e por aqui eu compartilho um pouco sobre a maternidade real, assim como ela é. E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre as fraldas Mili, Huggies e Pampers Comfort Sec. E não é publi, tá? Eu realmente testei todas as fraldas, questão de vazamento, encaixe na criança e tudo. Então o que eu vou trazer aqui é a realidade mesmo do que eu usei e do que fez mais sentido. Começando então pela Mili. Eu usei a versão normal e a versão premium da Mili. Ambas são mais em conta do que as outras marcas. É uma fralda boa, protege bem tudo, mas eu tinha que trocar com muita frequência. Então, digamos que no normal ali a criança tem que trocar a cada 3, 4 horas. Eu precisava trocar antes, porque se eu deixasse muito tempo ou mais do que isso, acabava que vazava, passava na roupinha, quando fazia cocô não segurava, sempre passava, então acabou que por mais que ela fosse barata, eu tava gastando uma quantidade muito maior. A segunda fralda que eu testei foi a Huggies, a Supreme Care, se eu não me engano, aquela do pacotinho vermelho, e não tenho do que reclamar. Eu aguentava bem, segurava bem xixi, não passava cocô. É uma fralda super macia, bem confortável para criança. Não precisava trocar com tanta frequência também. Eu usava ela com o Mateu. Durante o dia era tranquilo, a gente trocava ali nos intervalos normais. Na época ele ia para creche, então eu mandava essa fralda para creche, porque ela é um pouco mais barata ainda. O único ponto dela é que à noite eu precisava levantar trocar, porque ela não protegia 100% a noite inteira. Então, se eu passasse ali do prazo de 6 horas, vazava, passava na roupinha, e acabava que eu tinha que levantar, trocar ele, trocar a fralda e a roupa. E por isso, então, eu optei por não usar ela à noite. Então eu usava ela de dia, mas à noite eu usava outra. E a última fralda que eu quero falar é a Pampers Comfort Sec, que foi a fralda assim que melhor se adaptou na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então ela é uma fralda boa, super macia, protege bem, não deixa passar xixi, não deixa passar cocô e aguenta mais. Então, se com a Mili, por exemplo, a cada 2, 3 horas eu tinha que trocar, com a Pampers, com 4 horas eu trocava e ainda a fralda poderia aguentar um pouquinho mais. Então, é uma fralda que aguenta mais e, claro, durante a noite foi o grande diferencial dela, porque ela aguenta a noite toda. Então, ali com o Mateu, né, que eu tive mais experiência ainda com a fralda, a gente trocava ali após o banho para ele dormir, ele passava a noite inteira e no outro dia eu ia trocar. Claro, a fralda estava cheia, mas não passava na roupa, não vazava. Então, foi a fralda, assim, que a gente mais gostou. Ela é um pouco mais cara do que as outras, mas se a gente for pensar no custo-benefício, vale mais a pena. Então, por mais que a Mili seja mais barata, a gente usava com mais frequência, tinha que trocar mais. Então, acabava que a gente gastava mais fraldas porque não segurava. Então, eu realmente fiz essa conta. Quanto custava o pacote da Mili, quanto custava o pacote da Huggies e quanto custava o pacote da Pampers e quantas eu usava ao longo do dia de cada uma. E a gente percebeu que a Pampers realmente era uma fralda que a gente trocava menos vezes, então ela durava mais, digamos assim, ao longo do mês, por conta que as trocas eram menores e ela aguentava mais. Então, foi a nossa escolha, digamos assim, a campeã aqui em casa. Depois que a gente fez esse teste, depois que eu realmente sentei e fiz contas ali de cada uma delas, a gente optou por seguir só com a Pampers por conta disso, né? O custo-benefício dela é muito melhor do que das outras, e tanto é que pro Rafael a gente já nem fez mais testes, a gente já comprou direto essa e tá atendendo super bem nosso dia a dia, nossa rotina. Além dessas 3 fraldas, eu testei várias outras marcas, mas eu acho que não faz sentido trazer aqui, porque elas são inferiores ainda da Mili. Então, assim, pra quem quer economizar, pode achar talvez que a Mili ou essas outras mais baratas ajudem, mas quando você for sentar realmente para fazer conta e ver o quanto você precisa trocar durante o dia, acaba que não faz tanto sentido você pagar menos no pacote de fralda daquela marca, sendo que você vai precisar gastar mais em quantidade de fraldas daquela marca. Para quem senta, faz conta realmente, vai optar pela que tem mais qualidade, porque você vai ter menos trocas, e principalmente à noite, né? Você não precisar levantar para trocar fralda já é uma grande coisa, é uma grande vitória. E agora eu quero saber de você, qual fralda que funcionou melhor aí na sua casa? Você fez vários testes ou foi direto em uma e não precisou fazer testes? Conta aqui que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos falando sobre maternidade real, sem filtros, sem romantização, realmente como ela é. Eu te vejo no próximo vídeo.